começar, nós vamos receber o advogado Tiago Carneiro, que é especialista em direito do consumidor. Seja muito bem-vindo, Tiago. Obrigado, Dani. Para começar, tirando a dúvida de você que está em casa, Tiago, conta pra gente como é que o Código de Defesa do Consumidor, ele protege os nossos direitos em relação a propagandas enganosas e práticas abusivas. Olha só, nesse período de Black Friday, acontecem realmente muitas propagandas que não cumprem aquilo que o consumidor está esperando. Com relação a propagandas enganosas nesse período, que é um período que realmente acontece muito, porque o comércio está muito movimentado, o consumidor ele pode exigir que a empresa cumpra com a oferta que ela veiculou, ou que ela entregue, por exemplo, um produto equivalente, um serviço equivalente, à mesma altura, à mesma qualidade do que o consumidor estava esperando. Quando o consumidor ele descobre alguma fraude, o que é que ele pode fazer? O que acontece muito durante esse período de Black Friday é aquela chamada a fraude do tudo pela metade do dobro, que é o quê? O pessoal aumenta o preço do produto e diz que está dando um desconto que, na verdade, não é aquele que está no anúncio. Com relação a isso, o consumidor ele precisa ficar muito atento, por quê? Principalmente nos períodos que antecedem o período de promoções. Por quê? A questão é que o consumidor ele precisa estar atento às provas de que realmente ocorreu aquela fraude, que realmente a empresa está vinculando um preço que não é o de mercado. E aí ele pode utilizar também todas as outras vias que são Procon, ou sites de mediadores também, como consumidor.com.br, e o Reclame Aqui, que são também meios de canais de mediação para poder resolver esse tipo de situação. Além das opções de entrar com ação judicial, caso ele se sinta realmente lesado. Tem leis específicas para que o consumidor ele consiga garantir a transparência nesses descontos? Olha, com relação à garantia de transparência, o próprio Código de Defesa do Consumidor ela já é bastante suficiente para poder realizar a defesa do consumidor nesses casos. Mas, como eu falei, também existem outros canais em que o consumidor pode estar se valendo para poder garantir que seja aplicada a legislação. Um desses canais é o Reclame Aqui, que é muito utilizado, e o consumidor.com.br, que é o site do Gov, além de utilizar o Procon, e sem excluir também a possibilidade de buscar o judiciário, né, através do juizado de pequenas causas para poder resolver esse tipo de situação. Quando o consumidor deve procurar cada órgão, porque tem coisas que são muito pequenas e dá para resolver de uma maneira fácil, mas tem outras questões que são mais complicadas. Que tipo de questão seria essa que não dá para resolver tão fácil por sites ou até pelo Procon e que seria melhor judicializar? Olha, o que acontece? A gente nem sempre orienta o consumidor a ajuizar a ação de cara. O principal é primeiro tentar entrar em contato com a própria empresa para ver se existe uma possibilidade de conciliação, de tentar resolver a situação de forma amigável, né? Obviamente. O Procon, ele sempre atua, sempre que é acionado, ele vai atuar na empresa, mas não necessariamente significa que é uma resolução rápida. E aí, dentre essas alternativas, existem também o consumidor.com.br e o Reclame Aqui, que atuam de uma forma um pouco mais próxima ao consumidor no sentido de mediar uma solução. A gente faz a queixa diretamente no site, o site entra em contato com a empresa, busca uma solução e traz essa resposta para o consumidor. Então, às vezes, antes de ajuizar a ação, o ideal é tentar utilizar esses outros canais de mediação para poder resolver a situação. Caso não consiga, aí realmente o mais adequado é procurar a ação judicial. A gente tem visto que muitas pessoas de má fé têm utilizado plataformas com credibilidade para montar lojas que nunca existiram. Então, o consumidor ele entra ali naquela plataforma que é reconhecida para comprar aquele produto que ele precisa, mas esse produto nunca chega. Como é que o consumidor deve agir nesse caso? Olha, nesse tipo de situação, realmente fica um pouco mais complicado você utilizar essas plataformas, né, de mediação, que são Procon e as demais que eu já falei.
Mas nesses casos em específico, o mais adequado é que realmente já busque uma tutela do Poder Judiciário, né? Uma proteção do Poder Judiciário. Porque aí o Poder Judiciário ele vai poder utilizar de outras ferramentas que não são disponíveis a esses outros canais, entendeu? Como busca de bens e tudo mais, para poder saldar a dívida do consumidor. Porque, na verdade, o consumidor ele já foi lesado nessa situação. Ele não vai receber o produto. Então, a alternativa que ele tem é buscar a recuperação do dinheiro que ele investiu na empresa fraudulenta, né? Para poder recuperar aquele investimento. E a única forma realmente de colocar o dinheiro no bolso do consumidor novamente é através da tutela do Poder Judiciário. A gente vê muita polêmica em relação à política de troca. A empresa, ela é obrigada ou não a fazer a troca do produto? Existem casos e casos, Dani. O que acontece? Nos casos em que o produto ele apresenta defeito, tá certo? Então, o consumidor ele quer trocar porque aconteceu algum problema, o produto está quebrado ou algum problema que não permite que ele faça a utilização do produto normalmente. No caso de defeitos, a empresa é obrigada a trocar, mas antes ela tem que ser oportunizada também a consertar o produto. Se não puder consertar, deve realizar a troca. Nos casos de bens não duráveis, o prazo é para 30 dias, para o consumidor sinalizar a empresa em até 30 dias. Nos casos de bens duráveis, como carro, uma casa, algo do tipo, o prazo é de até 90 dias. E aí a empresa tem até 30 dias para sanar o vício, tá certo? Nos casos de compras em lojas físicas, nos casos de troca de produto, porque o consumidor ele não quer mais aquele produto, é o direito chamado direito de arrependimento. No caso de lojas físicas, não existe o direito de arrependimento. A empresa não é obrigada a trocar o produto por mera liberalidade do consumidor, somente porque o consumidor quer. Agora, nos casos de loja digital, ou seja, compras online, o consumidor tem o direito de arrependimento e pode fazer a troca ou a devolução do produto em até 7 dias. Então, tem uma diferença entre a política de troca para a loja online e a loja física, né? Tem sim. Como é que funciona? No caso de produtos comprados em loja digital, né, por meio da internet mesmo, a empresa ela é obrigada a fazer uma troca dentro do prazo de até 7 dias. Então, comprou hoje, o consumidor ele tem até 7 dias para poder efetuar a troca. Ele entra em contato com a empresa e a empresa vai disponibilizar os meios para isso. Obrigada, Dr. Tiago, pela participação com essas dicas tão valiosas, não só para mim, mas para quem está em casa nos assistindo. Muito obrigado, Dani, pela oportunidade. Obrigado ao pessoal do programa Tô no Meu Direito. E assim, consumidor vai comprar, fica atento, observa realmente os sites, vê se é confiável, se já tem reclamação sobre ele, como é que funciona o prazo de entrega dos produtos, política de troca, para que você não compre e se arrependa depois. O Tô no Meu Direito vai para um breve intervalo agora, mas na volta a gente vai falar com o superintendente do PROCON, Maurício Carvalho, continuando sobre a Black Friday e como é que o órgão tem agido em relação a essas promoções, fiscalização. Não sai daí que já já a gente volta. O Tô no Meu Direito está de volta e agora nós vamos conversar com o superintendente do PROCON, Maurício Carvalho, sobre como está a atuação do órgão nesta Black Friday. Maurício, seja bem-vindo, obrigada pela sua presença. Como é que o consumidor ele pode verificar se os descontos anunciados eles são verdadeiros ou não? Então, Daniele, o segredo é a pesquisa. Pesquisar. E como é que faz isso? Por exemplo, nós do PROCON, desde o final de outubro, início de novembro, nós fomos a campo, fomos até os estabelecimentos comerciais da cidade que tem maior demanda na Black e fizemos uma lista para servir de referência antes do início da Black. Esse é o segredo, para observarmos se de fato durante a Black, durante essa liquidação, que normalmente ela deve acontecer com maior, digamos assim, maior vigor no final de novembro, é a última sexta-feira do mês, mas há uma prática já de, desde o início de novembro, alguns estabelecimentos já estarem praticando essa liquidação. Então, o segredo é
ver antes da liquidação. Porque não é difícil acontecer, por exemplo, antes da liquidação, o estabelecimento comercial aumenta o preço, majora o preço, e quando entra na liquidação, ele abaixa como se fosse vantagem para o consumidor, mas na verdade o consumidor vai estar pagando o valor anterior. Então não está tendo liquidação nenhuma. E como é que o consumidor tem que fazer? Isso que o Procon fez. Printar, fotografar, filmar, anotar, registrar, para quando vier a liquidação ter uma prova material para que mostre que aquele estabelecimento está induzindo o consumidor a erro. E aí tem que fazer a denúncia e o Procon vai apurar para punir esse estabelecimento comercial que praticar esta situação. E nesses casos que ela identificou, a pessoa foi na loja, identificou que teve essa fraude aí, não foi uma Black Friday, foi uma Black Fraud, como é que ela pode procurar o Procon? Qual é o documento que ela precisa levar para fazer valer o seu direito? Então, registrado através de uma fotografia, de um print, porque nós temos também muitas promoções, muitas compras online, né, que são feitas. Então, feito isso, o consumidor tem dois caminhos. Ele pode ir à nossa sede, na Rua Castro Alves, e fazer a sua denúncia, ou ele pode também usar o nosso aplicativo Procon Feira de Santana. O aplicativo, inclusive, ele recebe fotos, ele assim, é bastante amplo na denúncia, e a nossa equipe, então, com essa denúncia, a nossa equipe vai a campo para poder verificar e abrir um procedimento administrativo se for detectado a fraude. As lojas, elas precisam especificar a porcentagem de juros no parcelamento, porque a gente vê muito 10 vezes sem juros, 12 vezes sem juros, mas é obrigação da loja divulgar esse percentual? Desde quando eles cobrem juros, sim. Né? O consumidor tem o direito de saber qual é o percentual de juros que está sendo embutido em cada parcela, para que ele possa fazer conta e ao final ele possa identificar. Tem que perguntar, tem que fazer conta, tem que saber, ao final, quanto eu vou pagar no parcelamento com esse percentual de juros e fazer a comparação com o preço à vista. E negociar sempre, pesquisar. Entre as lojas existem diferenças. Então o consumidor precisa entender que a pesquisa é o segredo do negócio garantido, o melhor negócio para ele. Nesse caso, a loja ela tem que deixar em um lugar visível ou é o consumidor que tem que perguntar o percentual de juros que ele vai pagar no parcelamento? Não, a loja tem a obrigação de colocar forma de pagamento, percentual de juros, o valor do produto tem que estar muito claro. A loja também tem que disponibilizar o Código de Defesa do Consumidor. Se houver algum tipo de dúvida, o consumidor tem o direito de consultar o código. Então, essas informações, a clareza das informações, é uma obrigação da loja e é um direito do consumidor ter essas informações com muita clareza. E é bom que se diga, para evitar, inclusive, aquela chamada maior e quando vai ver num pequeno detalhe, numa frase pequena, numa letra pequenininha que ninguém enxerga, mostrando que não é aquilo que está chamando o consumidor. Isso também não é correto. O correto é a melhor clareza possível para o consumidor não ser enganado, não ser induzido a erro. Maurício, agora falando em propaganda enganosa, como é que ela é caracterizada? A propaganda enganosa é quando você é atraído imaginando uma coisa e de repente quando chega na loja é uma outra situação. Um exemplo assim muito comum. Você às vezes vai numa loja, você observa lá uma coisa que é comum. Você observa um preço na prateleira, vai ao caixa, tem outro preço, até maior, e uma informação pequenininha lá, onde você comprou, mostrando que aquilo diz respeito a quem tem um determinado cartão para ter aquele desconto. Isso está incorreto. Isso não pode acontecer. Isso tem que estar muito visível. Se ele está escondido, se ele está com a letra pequena, você está induzindo o consumidor a erro. Uma outra coisa, vale sempre o menor preço. Se você vai a um estabelecimento comercial e chega lá, observa que lá na prateleira está um determinado preço e o caixa diz lá que
aqui é um outro preço, que a planilha está outra, problema do estabelecimento comercial que não fez a troca. Sempre vai imperar, sempre vai ser garantido ao consumidor o menor preço que ele encontrar. Se tiver na prateleira aquele valor e no caixa outro, não importa se o funcionário deixou de remarcar a mercadoria, mas o consumidor tem direito de ter sempre o menor preço, aquele que está afixado na prateleira. E quando esse direito é negado ao consumidor, o que é que ele faz nessa situação? Ele registra, ele fotografa e ele faz a denúncia. Então, pelo PROCON Feira de Santana ou de forma presencial lá na Rua Castro Alves. É sempre importante que o consumidor ele tenha uma prova daquilo. Bem importante. Daí a necessidade de fotografar, de printar, de filmar, de registrar, de pegar quando foi feita uma compra, ele já entendeu que a compra foi feita, pegar a nota fiscal, sempre que ele tiver essa condição, porque isso são provas materiais importantes para instruir o nosso procedimento administrativo. Agora, sobre a atuação do PROCON durante essa promoção, né? A gente fala que no Brasil não existe só a Black Friday, tem o esquenta, tem a ressaca, tem várias coisas envolvendo e acaba sendo o mês todo de promoção. O que é que o órgão tem visto na prática, que tem se deparado, que é incorreto aqui no comércio de Feira de Santana? Olha, nós temos feito um trabalho rotineiro no comércio. Nosso departamento de fiscalização, além dessas situações pontuais, como, por exemplo, Páscoa, Semana Santa, depois a gente vem com o Dia das Mães, aí vem com o Dia dos Namorados, aí você vem com São João, com São Pedro, Dia dos Pais, aí você tem a Black, aí você tem depois na sequência o Natal, né? Então Dia dos Namorados, então é uma série de eventos que a gente tem um foco específico. Mas a fiscalização ela não para, ela continua o ano todo em outros locais, postos de combustível, delicatessen, supermercados, lojas de conveniência, o mercado, os mercados todos, as grandes redes são fiscalizadas, o PROCON não para. Eu costumo dizer que o PROCON está on por isso, porque ele não para o ano todo, atendendo as denúncias através do PROCON Feira de Santana, que são realizadas, a questão dos bancos, que a gente fiscaliza a questão da lei dos 15 minutos. Então, uma série de situações. Então, nós temos detectado que o comerciante em feira, por essa atuação que o PROCON vem desenvolvendo durante todo o ano, ele tem criado uma consciência muito interessante, tem melhorado bastante. Então, nós estamos observando que as situações que eram muito corriqueiras, elas estão cada vez menores. E isso é bom, porque a razão de ser do estabelecimento comercial é o consumidor. Sem o consumidor que compra, sem o consumidor que movimenta o comércio, realmente o estabelecimento ficaria numa situação difícil se não tiver o consumidor para consumir os seus produtos. É muito comum, eu que ando aqui no comércio de feira, quando a gente entra nas lojas, se depara com aquela placa bem grande que em promoção não se faz troca, mas não pode, não é? Em qualquer situação, desde que atenda os requisitos que o CDC aponta, tem que haver troca sim. É que as pessoas confundem às vezes a questão da troca. Por exemplo, não há uma obrigação direta do estabelecimento comercial trocar um determinado produto porque a cor não era aquela que ela queria, um presente, por exemplo, o tamanho. Mas o comerciante ele tem entendido que essa relação, essa boa relação com o cliente deve ter acontecido, eles têm flexibilizado muito. Mas o estabelecimento ele faz a interlocução muitas vezes com a fábrica também. Às vezes o comerciante, o estabelecimento tem que recorrer à fábrica para fazer aquela troca. Mas não existe essa situação, em promoção não tem troca. Se houver alguma situação que o Código de Defesa do Consumidor ele estabeleça e isso estiver dentro desse contexto, a troca haverá de acontecer. Então, você que está em casa já fica atento, porque se você comprar um produto com defeito, tem troca sim. Maurício, em relação às compras online, que você tocou nesse assunto, como é que o consumidor ele pode se munir, né, se precaver para não cair em fraudes? A gente tem visto muitas lojas crescendo, principalmente nas redes sociais. O que é que ele deve ficar atento para não perder o dinheiro dele ou para comprar um produto que nunca vai chegar? Primeiro, entender que Natal
a gente tem a figura do Papai Noel. Mas nem sempre o Papai Noel está presente naquelas incríveis liquidações que se fala. Você tem um equipamento, por exemplo, que custa R$6.000, um determinado celular, por exemplo, marca de celular, e lá você está vendo aquele mesmo produto por R$1.500. Desconfie, não é? Desconfie, porque certamente é um golpe. Então, a primeira dica que eu diria é o seguinte: desconfie dessas promoções com um preço muito baixo para aquele determinado produto em relação ao valor do mercado. Primeiro passo é esse. Segundo, se cercar de alguns cuidados, observar o CNPJ, se está cadastrado na Receita Federal. E lá naquela questão das opiniões em relação àquela página, né? É importante você ouvir como é que o público tem reagido em relação às compras feitas naquela página. Observar se existe outro endereço que você possa recorrer, um WhatsApp, um telefone fixo, algo desse tipo, que você não fique, digamos assim, restrito somente àquele contato que você está fazendo. Feito todas essas pesquisas, essas observações, aí você vai observar se aquela página realmente lhe inspira segurança para aquela compra. Mas a principal dica é: não se iluda com valores absurdamente menores em relação, melhor dizendo, a produtos que têm uma marca de mercado, um valor de mercado muito acima daquilo que está sendo comercializado na página. Maurício, obrigada pela sua participação aqui. O Tô no Meu Direito, ele fica por aqui, gente. E eu te espero na próxima semana.